Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro jornal opinativo de business do Brasil. Hoje é dia 30 de outubro de 2019 e no episódio de hoje falaremos sobre Ambev frustra acionistas com um resultado. Beyond Meat tem lucro e ações caem. Doutor Consulta troca CEO. E Pera Pharma melhora resultados financeiros e piora operacionais. Spotify tem aumento de usuários e de lucro. E LVMH faz oferta para Tiffany. Estamos aqui então, meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E para me acompanhar aqui nessa jornada, estou com o Renato Aracaki, que é instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato, como é que estão as coisas? Fala aí, pessoal, tudo bem? Fala, Gustavo, boa noite. E aí, galera? Bom, queria mandar um abraço aí para as turmas do GBP. Estamos nos encaminhando aí para o meio, para o final das nossas aulas de estratégia. A galera já tem um senso de business ótimo, então as discussões dentro de sala de aula estão sendo fantásticas, principalmente aí nas turmas de sábado, aí que o pessoal vem interagindo muito, muito legal, parabéns para todos. Mas todas as turmas estão mandando super bem, então parabéns a todos e, né, fazendo novamente aquela observação. Caso vocês queiram, né, que ainda não fizeram o GBP, fazer o GBP, né, no ano que vem, as turmas estão abertas. Entre no nosso site, www.btcompany.com.br/GBP. Nossos cursos de modelagens também, apesar que já está em lista de espera, então nem vou fazer muita propaganda aqui, porque senão vou frustrar muita gente. Mas temos turmas de férias também no ano que vem, então fique ligado. E o nosso curso de finanças também está aberto, né? O curso focado para mercado financeiro, que é o General Finance Program. Então, entre no nosso site também, btcompany.com.br/GFP. Gostaria de mandar um abraço, né, especial para o Kaique. O Kaique é um ouvinte nosso assíduo, não fez ainda nossos cursos, mas uma pessoa que faz uma aluna que faz nosso curso de sábado, falou que é fã do podcast. E aí foi o aniversário dele no domingo, e aí eu mandei uma mensagem para ele, né? Então, parabéns para você, e espero você, né, nas nossas turmas, tá? Parabéns, espero que tenha, né, comemorado bastante. Isso aí, parabéns, Kaique. A gente vai comemorar seu aniversário com muitos modelos financeiros e desenvolvimento de estratégias. Olha só que coisa gostosa, né? Mas pior que a gente gosta mesmo, acontece. Bom, vamos lá. Só para lembrar então, para você que está ouvindo a gente através do BTC Cast ou vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @instabtcompany. Tem muito conteúdo por lá e, obviamente, como foi falado no episódio anterior do BTC Journal, a gente vai pegar algumas perguntas para responder aqui nesse episódio. Tá? Então, Renato, eu trouxe algumas perguntas aqui do Instagram para a gente bater um papo aqui rápido, só para começar, dar uma aquecida no episódio de hoje. Né? Então, veio uma pergunta aqui. Vamos dar uma. Né, eu só anotei aqui, então não vou repetir exatamente a pergunta. É o seguinte, Renato, a ideia é essa. Continuar numa faculdade ruim, né, segundo a própria pessoa que perguntou, com estágio no interior, ou vir para São Paulo e cursar uma FGV ou um INSPER? Essa é a dúvida da pessoa que mandou essa pergunta no Instagram. E aí, o que você acha, Renato? Olha, eu acho o seguinte, está mudando o mercado de trabalho, então a formação e a faculdade eles estão contando um pouco menos, né, do que contavam no passado. No entanto, continua contando, tá? Então, abrir mão de fazer uma boa faculdade em detrimento a estar num estágio, por exemplo, eu acho que é um pensamento muito de curto prazo. Pensando, obviamente, que a carreira ela, né, se inicia ali, vamos pensar numa faculdade, né? Você se forma ali com 22, 23 anos. Ela vai até ali os 60 e poucos anos, 60, 70. Então, ficar pensando em remuneração no curto prazo, em detrimento a um arranque de carreira de longo prazo, às vezes não faz muito sentido. Tá? Então, minha recomendação é sempre tenham bons ensinamentos e boas formações, porque no pior das hipóteses, isso daí vai te dar, né, conhecimento geral para a vida, né, no pior das hipóteses, e no melhor das hipóteses, isso daí, obviamente, vai te alavancar. Obviamente, ter no currículo aí o INSPER, a GV e outras faculdades boas, conta. Tá? Então, tem essa onda aí do pessoal falar que não conta menos do que contava antes, mas conta ainda. Mas qual que é a minha única ressalva? A minha única ressalva é a seguinte, né? Eu também tenho que entender o contexto de necessidade financeira das pessoas, né?
Então, assim, se você tem condições de ir para São Paulo para conseguir cursar FGV em INSPER, aí beleza, aí esse conselho é válido. Agora, para quem não tem condições, cara, é assim, tem que pagar boleto no final do mês. Então, às vezes, o estágio ele é fonte fundamental de renda para você conseguir sobreviver. Então, pondere bem, né, a tomada de decisão e o meu conselho também, estou partindo do pressuposto que você tem condições de fazer isso. Caso você não tenha, não, aí você tem que resolver seus problemas do jeito que der. Se for para ficar no interior e fazer estágio e ganhar um pouco de dinheiro, ótimo, faça isso. Muito bom. Só finalizando rapidinho. Se a pessoa não tem condição de vir e investir no ensino desse, ou eventualmente separar um tempo para estudar e eventualmente passar numa universidade pública que também tem nome, prestígio e produção de conteúdo e conhecimento, existem algumas formas diversas aí de você conseguir complementar um ensino eventualmente deficiente. Né? Uma delas a gente oferece aqui através do GBP, né, que é um curso livre, e tem pós-graduações e outros cursos de especialização onde você pode eventualmente cobrir essa deficiência. Né? Mas, novamente, né, depende muito da necessidade, eu concordo plenamente com o que você colocou, Renato. Bom, vamos para a próxima pergunta, né? Então é bate-papo rápido. Quais os principais indicadores de mercado para analisar empresas? Então a pergunta foi feita no intuito de investimento, acredito eu, viu, Renato? Que indicadores das empresas a gente deve avaliar com mais carinho? Ó, essa eu vou responder rapidinho, tá? Porque o BTC Journal de hoje e todos os outros, né? Aliás, a gente usa todos esses indicadores. Então, os principais, margem bruta, margem líquida, margem EBITDA, se for para investimento, usar um pouco de múltiplo. Eu gosto muito do ROIC, né? Que é o Return on Invested Capital. Enfim, tem bastante coisa, depende de cada business, o indicador é mais ou menos importante, né? Então, assiste aí, continua assistindo o BTC Journal, que a gente vai, aos poucos, dependendo das empresas, a gente vai falando aí indicadores importantes para você, tá? Boa, e só para defender o meu lado, Renato, que eu tô, claro, virando mais humanas do que exatas, né? E você sabe disso. É muito importante, alinhado com indicadores financeiros, você entender tanto a estratégia das empresas, a parte qualitativa e todo o desenvolvimento de produto e estratégia de mix de marketing, né? Os 4Ps que a gente fala. Então a gente trabalha em aula, um abraço até para a turma 57 do GBP, que a gente está finalizando a parte marketing, a gente finalizou aí o mix de marketing. E é importante a gente fazer essa análise, não é uma análise simples e dura dos indicadores, que a gente eventualmente já até encontra em alguns sites que disponibilizam esses dados. É uma análise que deve ser feita de forma aprofundada, ligando todos esses conceitos, integralizando a parte de finanças, os indicadores, as partes de estratégia e marketing, visando aí o ganho, o ganho futuro da empresa. Né? Beleza, seguindo então a última pergunta, Renato, que a gente consegue responder aqui foi o seguinte: empreender full-time com sócio part-time, e aí, vale a pena? Olha, toda sociedade é complicada, né? E parte do pressuposto que se acontecer esse cenário, a divisão aí de sweat equity e equity propriamente dito esteja bem alinhada, né? E é engraçado porque qualquer novo negócio, ele muda também, né, a importância de um sócio dependendo do período, né? Então, por exemplo, eu vou abrir um negócio que eu dependo muito da parte técnica. Então, obviamente, para iniciar o negócio, o cara técnico ele vai ter mais esforço no começo do que eu, por exemplo, que sou, por exemplo, um cara mais comercial. Mas uma vez feito o produto, aí você precisa vender. Aí o sócio do comercial vai ter muito mais, né, protagonismo do que o cara mais técnico. Enfim, tá? O que eu falo é o seguinte: tudo tem que ser discutido de antemão. Se as partes concordarem, né, com a divisão de equity, com alguma revisão no futuro de mudanças de papel, não tem problema nenhum. Você pode ser sócio full-time com o seu sócio part-time, desde que vocês tenham um plano para um dia, no futuro, assim, sei lá, não muito longo, né? Que todo mundo acredite no negócio, todo mundo fique full time, né? Porque esse é um dos intuitos. Mas às vezes eu vejo muita gente empreendendo assim: um cara vai tocar o negócio, o outro vai ficar ganhando dinheiro no mercado para sustentar financeiramente a empresa. Aí eu acho que os papéis estão bem alinhados, né? Estão bem definidos. Então, assim, minha dica, minha resposta, tá? Defina bem os papéis. Se você definir bem os papéis, eu acho que não tem problema nenhum você ser um sócio full time e ter um outro sócio part-time. Muito bom.
combinado não sai caro também, né, Renato? É importante que tudo esteja bem alinhado no começo, um bom contrato, uma boa definição, e depois, como você mesmo falou, a expectativa é que o negócio dê certo e todo mundo entre de cabeça no negócio, acreditando que ele vai ter mais retorno do que eventuais outras linhas de receita desse sócio part-time. Bom, vamos começar então, né? A gente já entrou no episódio, né? Vou começar com a primeira notícia, a gente vai falar rapidinho, né? Para você que está ouvindo a gente, eu vou falar o título e a fonte. Para você que está vendo, eu vou compartilhar na tela. Então vamos lá. Primeira é do valor econômico, e o título é o seguinte: Ambev perde mercado e 25 bilhões de reais na bolsa. Né? O subtítulo: o presidente da companhia diz que não vai entrar em guerra de preços e que estratégia de rivais não é sustentável. A notícia, Renato, fala sobre o desempenho da Ambev após divulgação dos resultados. A Ambev teve um resultado, né, que ele foi um pouco pior em relação aos resultados anteriores, principalmente no quesito lucratividade. Eu queria que você até entrasse um pouco mais em detalhe. Mas o presidente da companhia, Bernardo Paiva, falou que não vai entrar em guerra de preço. Ou seja, conseguimos perceber aí que a competição está pegando pesado, né? Como é que você viu essa notícia? Isso daí a gente explica bem nas nossas aulas de estratégia, principalmente com estratégia de crescimento. O que aconteceu é que a Ambev ela fez um movimento de mercado onde ela aumentou um pouco a precificação dos seus produtos para tentar ganhar um pouco mais de rentabilidade, o que não foi seguido pelos concorrentes. Então, os concorrentes não entenderam muito o sinal de mercado que ele deu, né? Então, galera, vamos dar uma aumentada de rentabilidade, porque os custos de produção vêm subindo bastante. Então, ele fez até essa sinalização para os concorrentes, obviamente, seguirem. Não seguiram, tentaram, né, abocanhar mercado, conseguiram, tá? E o que aconteceu é que houve uma queda aí forte aí nos resultados da Ambev no terceiro TRI de 19. Então, só para a gente conseguir contextualizar, a margem bruta da Ambev no terceiro TRI de 18 foi de 60,5 e no terceiro TRI de 19 foi 56,3. Eles tiveram uma queda de 4,2 pontos percentuais de margem, né? Isso caiu direto no EBITDA também. Margem EBITDA foi de 41,5 para 36,9. E aí o que aconteceu? O mercado financeiro ficou, né, alvoroçado, a Ambev não conseguiu ter resultados bons, e o que aparentemente vai acontecer com o que o CEO divulgou é que ele não vai entrar em guerra de preço. Então ele vai continuar mantendo lá a precificação que ele acha que é sustentável no longo prazo e vai dar mercado aí para os concorrentes a princípio, né? Talvez esse anúncio também seja uma sinalização, né, para os concorrentes. Fazer, galera, eu não vou entrar em guerra de preço, vocês estão entendendo, né? E aí vamos ver se eles vão entender agora. Mas assim, se a Ambev quiser entrar em guerra de preço, ela vai conseguir. Por quê? Porque a gente já viu, a gente já analisou a Ambev aqui no BTC Journal, inclusive foi você que analisou, né, Habib? E a gente sabe que eles têm um ciclo de conversão de caixa negativo, eles são geradores de caixa absurdos. Só para vocês terem uma ideia, o total de caixa que eles têm, né, dívida líquida, né, eles têm caixa líquido de 11 bilhões, né, no final dos 9 meses desse ano. Então, eles têm caixa para queimar. Então, se eles quiserem baixar preço, baixar margem, eles podem baixar. Então, concorrentes, né, né, acho que ele subliminarmente está falando do Heineken, vê se não fica brincando muito com a Ambev, que ela tem bala para guerrear, hein? Pois é, Renato, tem alguns pontos também, né, importantes de comentar. Primeira coisa, na reportagem até, e a gente vem avaliando isso, né, houve uma queda no consumo total de cerveja, o que impactou no resultado, tá? Só que houve um aumento no consumo de cervejas premium. E a estratégia da Ambev, conforme é analisado no último resultado que a gente falou, está voltada ao crescimento de cervejas premium. E houve um crescimento nessa demanda. Né? Claro, aí você tem uma diferença aí na questão do volume, mas é um ponto que foi, de certa forma, de acordo, né? A expectativa de mercado foi de acordo com a estratégia da Ambev. Né? Outro ponto que eles estão trabalhando, que a gente também comentou aqui, é no investimento das fábricas de lata de alumínio, que eles investiram aí vão investir, né, 700 milhões de reais para uma fábrica para justamente também diminuir o custo de produção, né, e aumentar a margem.
Então é mais um ponto dentro da estratégia. E aí, quando você fala dessas estratégias, elas estão sendo seguidas e houve uma queda do resultado muito motivada pela queda do consumo e pela competição. Aí a questão é, será que devido a um trimestre de um resultado um pouco negativo, eles deveriam mudar a estratégia definida anteriormente? Eu acredito que não, acredito que a estratégia está de acordo, pelo menos de acordo com essas pesquisas que indicam os consumos dos produtos. Teve aumento também no consumo de produtos não alcoólicos, né, e aumento no resultado desses produtos. Então está de acordo com a estratégia, mas a competição realmente afetou, né? E agora vai a decisão deles, né, Renato? Se mantém a estratégia ou não, né? Sem dúvida. É assim, se você tem certeza que você está indo para um caminho bom e que o seu concorrente não vai aguentar por muito tempo essa precificação, dependendo da distância de market share que você tem, você até dá um pouco de mercado para o seu concorrente para lá na frente você conseguir abocanhar isso de uma forma melhor, né? Vai gerando caixa, na hora que ele estiver vulnerável, você, né, faz um contra-ataque, né? Mas enfim, vamos ver, né? Ele também está brigando com gente grande. Então, Heineken, por exemplo, é uma puta de uma empresa gigantesca e a briga também não é pequena. Então, vamos analisar, mas a princípio, se ele acredita na estratégia, mantém. A única coisa que eu acho muito engraçado que a Ambev está fazendo é que depois que ela fez esse anúncio de fábrica de latinha, etc e tal, ele está querendo colocar tudo em lata, né? Já tem o vinho em lata, agora eles vão lançar a água em lata. Cara, vou começar a colocar tudo em lata, essa desgraça, né? Nunca vi, né? Parece que só para justificar o investimento eles estão aumentando o portfólio de lata. Tá meio estranho essa história, viu? Pois é, vamos acompanhando, né? Que eles querem fazer um bom uso desse investimento, né? De certa forma. Mas olha que interessante, né? Já puxando para a próxima notícia, saiu o resultado da Ambev, teve uma queda na lucratividade, um resultado que não foi tão favorável, e a ação caiu, né? A próxima notícia é do valor econômico, né? E o título é o seguinte: Beyond Meat reverte prejuízo e lucra 4,1 milhões de dólares no trimestre, né? Então, saindo do mercado de cervejas, de bebidas, indo para o mercado de carnes vegetais, né? Houve a reversão do prejuízo, né? A Beyond Meat teve o primeiro lucro depois de capital aberto. E o que aconteceu com as ações? Caíram. O que está acontecendo aqui, hein, Renato? A Beyond Meat teve o primeiro resultado positivo e as ações despencaram. O que aconteceu? É, né? Por que aconteceu isso? Porque geralmente quando um negócio ele não dá lucro, é difícil você conseguir fazer a projeção de fluxo de caixa do negócio, ele não gera caixa, e aí o pessoal usa muito múltiplo. Aí na hora que você começa a gerar caixa, aí você começa a ter uma base, e aí você é punido por isso, porque você vai fazer uma base, né, consistente de projeções financeiras, e aí você vai ver que aquilo que você acreditava por múltiplos, ele já não era tão real, né? Já estava bem esticado. Então, o que aconteceu? Né? O grande problema da Beyond Meat, a gente já falou no BTC Journal sobre essa empresa, é que no ano passado ela tinha uma escala muito pequena de receita e ela ainda estava fazendo toda a parte de P&D. Então, o que acontecia? A margem bruta dela era muito baixa, 17,2% da receita. Consequentemente, esse 17,2% ele não era suficiente para cobrir todas as despesas operacionais. Então, ele dava prejuízo operacional. Qual que foi a grande mudança dos primeiros 9 meses de 2018 para agora? A margem bruta aumentou para caramba, eles ganharam muita escala. Eles mais do que dobraram a receita, tá? Então, passou de 56 milhões para quase 200, então um crescimento expressivo. A margem bruta aumentou para 33,2 versus 17,2, e aí ele conseguiu diluir bastante despesa operacional. E aí ele teve um lucro lá, quase break-even operacional, deu 438 mil dólares, ok? Então, esse foi o grande ponto aí da carne aí da Beyond Meat. Eu já comi Beyond Meat lá nos Estados Unidos, fui lá no TGI Fridays, eles têm um sanduíche que chama Beyond Burger, muito bacana, tá? E parece carne mesmo, né? Diferentemente do Burger King, que você come a carne vegetal, não parece carne, né? Mas enfim, qual que é o problema deles ainda, né? Que eles estão tentando equalizar o fluxo de caixa operacional, ou seja, as atividades operacionais ainda queimam caixa, então eles queimaram aí, né, caixa operacional no primeiro trimestre, estão tentando dar uma aumentada na rentabilidade para conseguir equalizar. Então, basicamente é isso. É uma empresa que está indo bem. E tem investidor de peso, né? Tem um pessoal, o Jeff Bezos está investindo bastante nisso, né? Não na Beyond Meat, mas o Bill Gates investe nesse negócio. Então, tem bastante gente pesada no mercado aí, apostando bastante nessas carnes sintéticas. Vamos acompanhar, porque é um negócio muito bacana, um substituto aí, eventualmente, da carne tradicional. É um mercado em crescimento, Renato, e ainda tem muito volume para conquistar.
é uma empresa, de certa forma, inovadora no mercado, claro, começam a surgir os concorrentes, mas é interessante esse movimento, né? A partir do momento que começa a dar lucro, você vê as ações caindo porque existe um modelo real, né? Eles começam a entender qual que é a realidade da geração de caixa. Como você falou, ainda não gera caixa, mas está no caminho, muito possivelmente. Vamos continuar acompanhando, que eu acho que vale a pena. É uma empresa interessante. Como você falou, o produto é bom, né? Pelo menos na sua percepção, na percepção de muita gente também. Eu estou para experimentar, vamos ver a próxima oportunidade. Bom, vamos seguir para a próxima, Renato. Eu trouxe aqui uma notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: Doutor Consulta, Renato Veloso substitui Thomas como CEO. A notícia fala dessa troca de cadeiras, né? O Thomas Sruji, ou como se fala esse sobrenome, né, que eu ainda não tenho muita certeza, ele é fundador da empresa, Doutor Consulta, e era o CEO até agora, né? Mas ele foi colocado agora como presidente do conselho e o Renato Veloso, que era o COO, o vice-presidente de operações, assume como CEO num momento, Renato, onde o Doutor Consulta está fazendo algumas mudanças de direcionamento estratégico, né? Tá, de certa forma, mudando algumas linhas de receita, tentando fazer o negócio ficar rentável, né? Porque o negócio ainda não é. Como é que você vê essa troca de cadeiras na Doutor Consulta? Bom, vamos lá. Primeiro, essa notícia tem dois aspectos importantes para a gente analisar, né? O primeiro é o fato do fundador ir para o conselho. Eu costumo chamar esse negócio de chutar para cima, né? Chutou o cara para cima. O que provavelmente acontece é quando o fundador ele vem atrapalhando um pouco a operação ou não vem executando o que os investidores, né, têm na cabeça como estratégia melhor, você não tem muito o que fazer com o fundador, né? Você não pode rebaixar ele, né? Porque ele já era CEO do negócio. Então você deixa ele lá num cargo bacana, né, que é o presidente do conselho, cuidando da parte estratégica, para ele se sentir importante, e aí deixa alguém lá que eles vêm com mais competência para executar a estratégia, executando o negócio, tá? Então, esse é o primeiro movimento. O segundo que eu vejo é o seguinte: analisando o Doutor Consulta, a gente já analisou o Doutor Consulta aqui também no BTC Journal, eles vêm pivotando bastante aí o modelo de negócio, porque provavelmente não deve estar dando muito certo, né? Isso daí a gente até fala bastante nas nossas aulas de estratégia. Eles começaram focando ali na classe C, né, com aquele negócio com social impact forte pra caramba, né? E aí já viram que esse negócio não ia dar dinheiro, já foram para a classe A e B, né? E aí estão com esse modelo de expansão aí, com os consultórios, inclusive eu já fui lá, tá? Então, o que eu vejo dessa notícia é que eles estão brigando aí para tentar fazer um modelo da lucro. Apesar da notícia falar que o negócio está próximo ou está no break-even, a gente já leu uma notícia no passado que eles falavam que eram estruturalmente lucrativos, coisa que eu nunca ouvi falar, né, em nenhum livro de finanças. Gostaria muito que eles me explicassem. Eu aposto que esse negócio não está dando dinheiro e eles estão tentando fazer de tudo para esse negócio eventualmente virar. Pois é, Renato, tem esse ponto, né, que foi comentado, né, na notícia, que eles têm um break-even em relação ao EBITDA, né, eles já atingiram, segundo eles, né, mas obviamente sem abrir os dados, expectativa de geração de caixa em 2020 e um crescimento de 30%. Desculpa, um crescimento de 30% é um crescimento, de certa forma, tímido para uma empresa que se mostra crescendo e falando que está estruturalmente lucrativa, ou seja, a partir do momento que parar de crescer, vai começar a lucrar, né, que era o que eles tinham colocado. Né, mas, poxa, 30% não é um crescimento exponencial, vertiginoso, do qual você pode, né, se vangloriar tanto assim pelo crescimento. Não é um crescimento legal, bacana, mas, enfim, é menor do que o crescimento da BTC. Então vamos lá, né, vamos com calma. E uma outra coisa importante, né, eles fizeram recentemente, dessas pivotagens que você comentou, né, a última que a gente comentou, a penúltima, na verdade, que foi em relação a virar uma health tech, né, uma empresa que com os dados disponíveis consegue oferecer isso, tanto para a questão de prevenção, como para outras empresas do ramo de saúde e hospitais. E, por último, a parceria com a Sul América, onde um plano mais acessível da Sul América vai ser oferecido nas clínicas do Doutor Consulta, que aí sim é um plano que está de acordo, né, que a gente acredita que pode fazer sentido. Mas ainda assim, é uma estratégia que está mudando, né, não é lucrativo ainda, e a gente quer entender como que isso vai se sustentar, vai ter pé. Né? Mas é interessante esse ponto que você colocou também, Renato, do social impact, né? Porque hoje toda empresa tem social impact, né? Até bancos têm social impact. Então é interessante, né? Você acha que vai dar jogo essa pivotagem?
Vamos ver. Sabe, mas o ponto que eu acho que os investidores devem estar mais preocupados é o seguinte: o modelo atual de crescimento do Doutor Consulta, ele é baseado basicamente em expansão da sua rede de atendimento. Qual que é o problema? O problema é que você tem que fazer um CAPEX para fazer isso. E aí, o CAPEX ele vai exigir mais dinheiro da empresa. Eu não sei se ela já está em condições de tomar alavancagem forte de mercado. Se não tiver, consequentemente, ele vai exigir mais capital dos investidores. Se eles não estão vendo esse crescimento exponencial, como você mesmo disse, é difícil eles entenderem que esse negócio pode ser um bom investimento futuro, até para repassar isso para alguém. O que a gente sabe de mercado é que eles tentaram levantar dinheiro já esse ano, né, num valuation altíssimo, né, com esse crescimento exponencial, etc. e tal, que não necessariamente ocorreu. Então, os próprios investidores novos e os atuais, eles não estão muito afim aí de tomar muito risco aí nesse tipo de modelo, que é um modelo tradicional, né, de criação de pontos de atendimento versus, né, a parte de health tech que eventualmente eles queriam fazer até para criar, né, esse buzz aí de tecnologia, empresa exponencial. Como a gente já tinha falado, eu acredito que a verticalização para um plano de saúde parece que faz um pouco mais de sentido. Então, vamos ver se com essa parceria com a Sul América, ou eventualmente essas outras empresas que a gente já analisou, Rapvida, Intermédica, elas não veem esse ativo como um bom ativo para eventualmente aumentar a sua rede de credenciados, né, hospitais credenciados, consequentemente melhorando também a sinergia lá do modelo verticalizado com o plano de saúde. Tem algumas opções, né? O doutor Consulta precisa decidir o que ele quer para a vida. Exatamente. Vamos ver se essa gestão nova, né, esse novo CEO vai implementar essas mudanças necessárias. Bom, continuando então, próxima notícia: valor econômico. Ipera tem melhora do resultado financeiro no terceiro trimestre. Subtítulo: em termos operacionais, no entanto, a empresa apresentou piora no desempenho. Valor econômico, vamos com calma nesses títulos. Né, ele pode dar uma impressão errada dos resultados da Ipera. Né? Então, vamos com calma. Né? Os resultados financeiros melhoraram, os operacionais pioraram, mas só o título ou o que a notícia coloca talvez não seja suficiente. Vamos entender um pouco melhor. Renato, acho que você deu uma olhada no modelo da Ipera e nos resultados, mas é interessante como ela se desenvolveu, né? Desde o comecinho que você vai explicar até virar Ipera. Como que foi esse histórico aí? Bom, rapidamente, começou lá com aquela Solan, que fazia, Bombril, né? O nome do concorrente, né? Então, foi lá, foi crescendo o negócio, foi comprando, foi entrando em vários segmentos, shampoo, bens de consumo, um monte de coisa. Por isso se chamava hipermarcas. E aí, abriu capital, saiu comprando um monte de gente. O que aconteceu? Aconteceu que a gente ensina nas nossas aulas de estratégia, gestão de portfólio. O negócio tinha tanta marca, atuava em tanto segmento, parecia uma Unilever brasileira, só que não tem o caixa, né? Nem a competência de gerir um portfólio tão extenso que nem a Unilever. E aí aconteceu, o negócio estava extremamente alavancado, eles começaram a vender ativo, tiveram um jeito. Então começaram a vender tudo, viram qual que foi o segmento, né, o mais promissor para o futuro, ficaram só com a parte de farmacêutica. Então se desfizeram de absolutamente todos os ativos e hoje chama Ipera, né? E aí o que acontece? Os resultados deles, eles estão no trimestre foram melhores, né, do que o terceiro tri de 18. Só que eu gosto de analisar ano. Então vamos pegar os primeiros 9 meses aí de 19 contra os primeiros 9 meses de 18. Então, em termos de receita bruta, eles tiveram 2,7 bi contra 3,1, ou seja, uma queda aí de 14% na receita bruta, que foi seguido pela receita líquida. O que aconteceu? A margem bruta caiu para caramba, né? Foi de 72,5 para 64,8. Aparentemente, né, custos de produção aumentaram bastante e 40% do que eles, né, compram, né, de insumos são importados. Então, o que aconteceu? O câmbio aumentou, consequentemente, a margem bruta caiu. Aí, como que toda empresa faz, né, para se proteger dessa variação cambial? Ela faz proteções cambiais, né, hedges. E aí o que acontece? Se você perde na margem bruta, consequentemente você ganha lá na sua proteção cambial. Então é por isso que o título da notícia é assim: Ipera melhora seus resultados financeiros, ou seja, porque ela fez o hedge, e piora nos operacionais, né? Então esse título, de fato, você criticou o negócio e é um título bem, bem meia boca mesmo, né?
Mas, enfim, o negócio ele deu uma melhorada em termos de lucratividade, então, lucro líquido, apesar da queda de receita e margem bruta, eles conseguiram dar uma compensada em algumas coisas, e aí, eventualmente, o lucro líquido foi maior. Nos primeiros 9 meses de 19 foi 925 milhões de reais, contra 819, um crescimento de 12%, né, quase 13% de crescimento de lucro líquido. De onde veio isso? Primeiro, na parte de eficiência, né, então eles conseguiram controlar bastante despesa operacional. E uma das coisas que ajudou bastante também, na parte de imposto de renda, principalmente, foi que eles distribuíram juros sobre capital próprio. Só para resumir para o nosso ouvinte e telespectador, você tem basicamente duas formas, não são as únicas duas, mas assim, dividendo e juros sobre capital próprio para devolver dinheiro para o acionista. Tá? Qual que é a diferença? Dividendo, quem paga o imposto é a empresa, juros sobre capital próprio entra como despesa financeira da empresa, consequentemente, você paga menos imposto de renda em relação, né, ao dividendo. Então, eles fizeram isso, né, então a base de imposto de renda deles caiu, consequentemente, o lucro líquido foi um pouquinho melhor em relação ao terceiro tri de 18, tá? Outra coisa que eles melhoraram bastante foi o famoso ciclo de conversão de caixa. O ciclo de conversão de caixa do segundo tri de 19 era 194 dias, e aí caiu para 173. Só relembrando, o ciclo de conversão de caixa é o tempo desde do momento que o dinheiro sai do caixa para rodar a operação principal até o momento que você consegue receber isso do seu cliente. Tá? Então, na média, aí, 173 dias. Ainda Ganhou assim é bastante longo, dias hein? aí. É longo esse ciclo Oi? de conversão. Ainda assim, né? Quanto que eles precisam de capital de giro aí para virar? Então, esses 173 dias de ciclo de conversão de caixa dá mais ou menos, né, um capital de giro de 1,5 bi. Tá? Só para, né, todo mundo saber, ativos circulantes operacionais menos passivos circulantes operacionais. Então, o que eles colocam na conta? Contas a receber, tá? Estoques, e aí você tira os fornecedores. Então, você faz essa conta. Contas a receber mais estoque menos fornecedor, dá o capital de giro, dá 1,5 bilhão. Tá? Que está um pouquinho aí com o terceiro tri de 18. Tá? E esse negócio, ele gera caixa. Então, ele gerou caixa operacional, caiu, fluxo de caixa operacional. Então, né, nos primeiros 9 meses de 18 foi quase 900 milhões contra 686. Então, assim, né, é interessante conhecer um pouco da história da Hipermarcas e agora Hypera, porque ele é exemplo para a gente nas nossas aulas sobre gestão de portfólio, né, a dificuldade de você gerir um portfólio muito extenso, e agora também nessa parte de ciclo de conversão de caixa e melhorias operacionais. Então, a notícia foi boa, né? A Hypera está sofrendo um pouco aí no trimestre, mas pelo menos ela está se ajeitando em termos de despesa operacional. Muito bom. Acompanharemos, né, os próximos resultados também, entender essa melhoria do ciclo de conversão de caixa que deve ter um retorno aí a médio prazo também. Bom, vamos continuar, Renato. Próxima notícia mudando bastante aí de setor. O tema é do valor econômico e o título é o seguinte: Spotify supera a projeção de aumento de usuários e lucro cresce quase 5 vezes. Resultado líquido do serviço de streaming, que atingiu 248 milhões de usuários ativos, chegou a 241 milhões de euros no terceiro tri de 2019. A notícia fala da liberação dos resultados do terceiro tri do Spotify. Lembrando, tá? A gente já avaliou no detalhe o modelo de negócio do Spotify, então dá uma olhada no histórico do BTC Journal. A gente fez uma análise dos números. E eu, Renato, peguei algumas coisas aqui só pra gente atualizar, né? Mas pelo que você deve lembrar, né? A última vez eu não lembro se foi eu, se foi você que analisou o Spotify, mas se lembra que era uma startup que já estava gerando caixa, né? Sim, ela estava gerando caixa da última vez que a gente analisou e ela estava num processo de colocar a margem bruta em patamares saudáveis para conseguir fazer o ganho de escala e diluir os custos, consequentemente dar lucro. Aparentemente, esse trimestre eles conseguiram isso, né? Pois é, Renato, tem alguns pontos interessantes aqui para a gente colocar. Né? Então, lembrando, o Spotify, a gente já falou bastante do histórico, de como se desenvolveu, né? E da estratégia que eles têm seguido. Eu vou retomar, mas falar um pouquinho dos financials. Eu peguei também, gosto do analisado, peguei 9 meses de 2019 para a gente comparar com os 9 meses do ano passado. De receita bruta, 4,9 bi de euros, né? Os resultados são em euros. Foi um aumento expressivo, foi 3,7 bi de euros nos 9 meses do ano passado. Isso gerou um lucro bruto de 1,2 bi,
contra 950 milhões. A margem, Renato, se manteve aí no patamar de 25% de margem bruta, né? Lembrando que os custos de produção, né, o CMV do Spotify está muito, muito forte nos royalties que eles pagam para as músicas e os conteúdos de áudio que eles têm e na entrega do próprio aplicativo. Né? Então manteve a margem bruta, só que olha que interessante, o lucro operacional, dado o aumento da receita, né, o lucro operacional aumentou, quer dizer, ficou positivo, né? 4 milhões, extremamente tímido, né? 4 milhões de euros, perto de uma receita bruta de 4,9 bi, mas já inverteu o sinal. Nos 9 meses do ano anterior foi 137 milhões negativo, né? Teve uma perda operacional. E aí o lucro líquido foi de 23 milhões, ou seja, teve um resultado financeiro positivo. Recebeu uma série de investimentos, ajustou a operação e agora está tendo uma receita financeira. O lucro líquido ano passado tinha sido de menos 520 milhões, ou seja, além do prejuízo operacional, ainda pagava muitos juros, né, e tinha uma receita financeira, tinha uma despesa financeira muito alta. Falando do TRI, só do TRI, olha que interessante, teve uma receita de 1,7 bi no último trimestre, o lucro operacional foi de 54 milhões, né? Então se comparar com o de 9 meses, que foi de 4 milhões, a gente percebe que esse TRI foi providencial para o resultado. E lucro líquido de 241 milhões de euros, como fala a reportagem. Ou seja, esse último TRI foi realmente bastante diferente do resto do resultado, muito devido também às receitas financeiras, né? Mas está mostrando que o Spotify está no caminho da lucratividade, já atingiu a lucratividade e agora deve crescer de forma bastante sustentável. Caixa, já gerava caixa, né? No ano passado, 9 meses, 194 milhões de euros de caixa operacional, e agora gerou 370 milhões. Só para você ter uma ideia, Renato, o forte aqui está no contas a pagar, né? O Trade e Liabilities, que eles chamam aí, 232 milhões de euros, né, de contas a pagar. Então tá dando uma pedalada aí, mas é parte do modelo de negócio. Free Cash Flow, nos 9 meses, 271 milhões de euros. Então é interessante, né, Renato? Uma startup que aí, ao contrário das que a gente analisou, na semana passada, no caso Netflix, tá bastante sustentável financeiramente, né? Sim, e sabe o que aconteceu com a ação do Spotify depois que ele conseguiu finalmente dar lucro? Caiu. É exatamente o mesmo caso da Beyond Meat. Começou a dar base para os analistas começarem a fazer as projeções de uma forma mais embasada, né, nos próprios resultados da empresa, aí a ação cai. Olha que desgraça, né? Mas, enfim, aparentemente, eles estão numa estratégia muito bacana, né, de verticalização, não é? Fazer um pouco de conteúdo, isso daí está ajudando bastante, não tá? Cara, tá ajudando bastante a estratégia que eles estão de desenvolvimento de podcasts. Né? Então, só para abrir um pouquinho, né? A reportagem mesmo fala dos 248 milhões de usuários ativos mês. E se a gente segmentar entre usuários pagos do serviço premium, que engloba também o serviço família, estudantes, etc., e do serviço gratuito, que eles chamam de ad-supported, porque ele se sustenta, ou quase se sustenta, utilizando publicidade, eles têm 113 milhões de usuários premium, um aumento de 31%, tá, que eles tiveram em relação ao mesmo período do ano passado, e 141 milhões de usuários gratuitos, um aumento de 29%, ou seja, eles estão tendo um aumento mais expressivo no número de usuários premium. E aí, quando a gente fala da estratégia de podcasts, isso que é muito interessante. Além de você não precisar ter toda essa despesa de royalties, né, dentro do podcast, afinal, os produtores de conteúdo, um deles que eu gosto muito, que é o BTC Cast, né, de produtor de conteúdo, a gente não recebe nada do Spotify, então Spotify, fica a dica aí, se quiser dar uma ajuda, né, Social Impact, vamos lá. Eles não têm essa despesa, né, e conseguem um número de usuários alto, né, eles têm uma tendência de crescimento no podcast, que eles já analisaram, teve um aumento aí de período para o outro de 39% no número de horas ouvidas, né, de podcasts, e um dado que eles ainda estão consolidando, tá? Isso daqui está no resultado deles, oficial, que eles estão consolidando os dados porque eles tiveram um aumento expressivo do número de usuários que eram gratuitos para premium
devido ao uso de podcasts, né? Mas foi tão expressivo que nem eles mesmos acreditaram, né? Mas é algo que pode ser muito visto, né? Ou entendido de forma empírica aí, que o pessoal quer acompanhar os podcasts sem publicidade. Isso tem gerado muitos usuários para o Spotify. Então acredito que nesse sentido o podcast tem sido uma estratégia muito acertada, né? E continuem acertando assim, porque aí tem espaço para o BTC Cast. E só para finalizar, Renato, falando em competição, se a gente pega a Apple e o serviço de streaming de áudio da Apple, eles têm praticamente metade de novos inscritos, né, de novos usuários mês do que o Spotify. O Spotify está crescendo numa taxa muito maior, o dobro praticamente da Apple. E a Amazon, que também tem o serviço de áudio, que a gente avaliou a Amazon aqui, falou do Amazon Prime entrando no Brasil com o serviço de áudio incluso, tem um crescimento maior no serviço gratuito, ao contrário do Spotify, que está com um crescimento maior no serviço pago. Então, tanto em relação à competição como estratégia de crescimento, eu acredito que o negócio está virando bem, Renato. Tá virando bem. Só que o único ponto que a gente coloca aí como ponto de atenção para o Spotify é exatamente essa última observação que você deu, que ela tem uma competição meio inglória, né? Então ele vai precisar se posicionar bem contra a Apple, contra a Amazon, e o Google também tem o seu sistema lá do Google Music. Então, assim, pega lá as 3 maiores aí de todas, tá lá, coitado do Spotify. Uma das coisas que geralmente acontece é que quando um negócio desse está crescendo e está tendo grande notoriedade, um grande vai lá e compra estrategicamente. Qual que é o problema do Spotify? O Spotify já está com um market cap muito alto, apesar da queda, né? Depois de ter mostrado o lucro, o negócio vale mais de 24 bi de euros, né? Então, já está meio caro aí para alguma dessas grandes aí fazer a aquisição. E aí, estrategicamente falando, o que a gente geralmente recomenda aí como defesa, né? Ou como ataque dos grandes, eles vão fazer, né, Amazon Prime quase de graça, vão fazer aí toda a parte de Apple Music um pouco mais, né, com preço mais camarada, etc e tal, para dar uma segurada aí no fluxo de caixa do Spotify e, consequentemente, diminuir seu valuation, eventualmente sem um grande alvo aí, né? É exatamente o mesmo problema do Netflix. Vamos ver se esse negócio consegue competir com esses 3, né, gigantes aí de tecnologia. Exato. A vantagem do Spotify em relação ao Netflix, no caso, é que a Netflix tem uma necessidade estratégica de investir em produção de conteúdo. O Spotify já consegue crescer sem esse investimento massivo, né, através dos royalties nas músicas, mas o crescimento do podcast não exige tanto capital como o Netflix. Então, é um ponto interessante, mas o que você falou também é importantíssimo. São competidores de peso, né? Bom, vamos seguir então. Próxima notícia, que é também do valor econômico, vou compartilhar. Conselho da Tiffany irá avaliar proposta da dona da Louis Vuitton. A notícia fala sobre a oferta que o grupo LVMH, dono da Louis Vuitton, de várias outras marcas que você, Renato, que é bastante entendido desse segmento, vai poder esclarecer para o pessoal que está ouvindo, fizeram uma oferta, né, uma oferta que depois a gente vai discutir também em relação aos valores, para a Tiffany, que é uma empresa de capital aberto, que a gente também vai analisar. Né? E aqui é interessante, Renato, que foi pedido por vários alunos nossos, né, alunas e alunos nossos, para falar sobre essa oferta. E aí, como é que a gente pode ver essa oferta de aquisição? Mas acho que vale a pena até dar uma estruturada nas duas empresas, né, que é interessante analisar. Como é que você viu aí, Renato, de interessante? Bom, deixa eu só falar um pouco sobre o highlight da notícia, né? Então, parece que o conselho da Tiffany vai avaliar, né, a oferta, e eu já dou a resposta. A oferta vai ser rejeitada. Por quê? Porque eles ofereceram 14,5 bi pela operação, e as ações subiram, obviamente, com a expectativa de compra, e o valor de mercado, né, o market cap da Tiffany hoje já está em 15 bi, ou seja, já está maior do que a oferta. Então, dificilmente esse negócio vai ser aprovado, vai tentar dar aquela negociada lá para conseguir aumentar esse valor, tá? Então, já só dando já a resposta aí do highlight da notícia. Uma coisa interessante é a gente falar um pouco das duas empresas. A LVMH é um grupo que reúne várias marcas aí de luxo em vários segmentos. Quem é o CEO do negócio, fundador, é o Bernard Arnault, que é o 4º homem mais rico do mundo, tem uma fortuna aí de aproximadamente, segundo a Forbes, de 107 bi de dólares, dinheiro pra caceta, né? Só perde para uns caras fraquinhos, né? Jeff Bezos, Bill Gates e o Warren Buffett.
E como que foi a história do negócio? A LVMH, ela foi fundada em 1987, depois da fusão da Moët Chandon Hennessy com a Louis Vuitton. Só que essas marcas todas que eu falei para você, elas são marcas que têm uma grande história no mercado. Só para vocês terem uma ideia, a Hennessy, que é uma empresa de conhaque, né, uma marca de conhaque, ela foi fundada em 1765. A Moët Chandon, o pessoal conhece lá, Chandon, foi fundada em 1743. E a Louis Vuitton, que é a mais jovem dessas três aí, ela foi fundada em 1854. Então são marcas, né, extremamente tradicionais dos seus segmentos. O que aconteceu? Depois que fizeram a fusão, eles começaram a comprar e consolidar todo esse mercado de luxo. E isso é uma coisa que a LVMH faz bem. Então eles têm marca pra caceta. Então tem lá a Christian Dior, né, que todo mundo já ouviu falar, Kenzo, tem marca de relógio, então tem aquela Tag Heuer, tem a Hublot, enfim, tem marca pra caceta. Eles têm a parte de varejo também, que é a Sephora, sem contar outras marcas. Enfim, é um grupo gigantesco. Eles vêm fazendo algumas aquisições e parece que a Tiffany é uma aquisição que eles estão querendo fazer. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Só para a gente ter um tamanho do negócio, em 2018, a LVMH faturou 47 bilhões de euros de receita. Tá? Então, só nos primeiros 6 meses desse ano foram 25 bilhões de receita. E qual que é a divisão de receita deles? Né? Então, tem a parte de bebidas, que representa 10%, tem a parte de fashion e artigos de couro, 41,6%, tem perfumes e cosméticos, 12,9%, tem a parte de relógios e joias, que é 8,5%, e é aí que entra, né, a Tiffany. E 28,3% é a parte de varejo deles, né? Que eles têm algumas marcas de varejo que vendem essas marcas de luxo também, tá? Então, basicamente, essa divisão de receita deles. Mercados, onde que eles vendem mais? Onde que vocês acham que vende? Na Ásia. E a Ásia pega China, Oriente Médio, etc. 33% da receita deles vem de lá. 23% vem dos Estados Unidos, e aí depois vem Europa e os demais, né, continentes. Bem interessante isso, por quê? Porque a maior parte da concentração de receita da Tiffany's vem do mercado norte-americano por ser uma empresa americana. Então, até aumenta, né, a participação do grupo LVMH nos Estados Unidos, que hoje é a sua segunda região. Tá? Isso é bem interessante. Agora, vamos ver o que dá dinheiro para o negócio. Né? Então, bebida tem uma margem operacional de 31%. E 31% também é a margem operacional de fashion e artigos de couro. Tá? Perfumes e cosméticos, 12%. Relógios e joias, 16,7%, que é exatamente onde entra a Tiffany's aí. E a parte de retail deles, 10% de margem operacional. Só para ver o tamanho do grupo, eles têm 4.699 pontos físicos de venda. É coisa pra caceta. E o negócio dá dinheiro. Então, o ciclo de caixa, né, o fluxo de caixa das atividades operacionais deles, só no primeiro semestre, foi de 4,2 bi de euros. Fizeram investimentos de 3,3 e ainda pagaram dívida. Ou seja, o negócio é um grande gerador de caixa. Hoje a dívida líquida do negócio está em 8,6, mas está extremamente tranquilo com a geração de EBITDA que eles têm. Então, é uma empresa que gera caixa, vem crescendo e foi atrás da Tiffany's, né? Você conhece a famosa Tiffany? Conheço a Tiffany, né? A Tiffany, ela é bem famosa aí pela questão dos anéis de noivado, né? Então, quem provavelmente ficou noivo, vai ficar noivo, enfim, deve ter algum tipo de contato, né? Porque é objeto de desejo de 99,9% dos casais aí. E não sei, Renato, mas para Tiffany talvez divórcios e novos casamentos seja um bom mercado para eles, né? Eu não sei se eles estão acompanhando isso, mas eu fico curioso para saber como que é a operação dela, para depois a gente ver, mas pelo que você já começou falando da LVMH, parece que tem uma porrada de sinergia aí. Mas como que tá a operação da Tiffany hoje, Renato? Não, tem toda a razão. Agora eu vou analisar a Tiffany e aí eu vou fazer um comparativo com os índices operacionais da LVMH, até para a gente ver as famosas sinergias que a gente estuda nas nossas aulas de estratégia empresarial. Tá? A Tiffany, rapidamente, ela foi fundada em 1837 pelo Charles Lewis Tiffany, fez a IPO em 1987 e aí vem crescendo bastante nessa parte de joias aí,
e coisas preciosas. Tem uma receita anual de mais ou menos uns 4 bi. Nos primeiros 6 meses desse ano fez 2,051 bi, que foi uma pequena queda em relação ao ano anterior, né? Então, isso daí é uma coisa que preocupa bastante os investidores. E agora vamos lá. Todo mundo acha que por causa dos preços absurdos desse negócio, a empresa tem margem alta, mas não tem, tá? Não é uma margem baixa, mas é que como você, né, precisa ter um produto, né, com valor agregado alto, o custo dele também é alto. Por isso que a precificação dele também é alta, né? Tem gente que acha que para você ir para a estratégia de diferenciação é só pegar um negócio e precificar lá na casa do chapéu, né? A famosa gourmetização. Essas marcas de posicionamento de liderança e por diferenciação não são assim, tá? Então o preço é caro porque porque o custo é caro também. Então a margem bruta do negócio é 62,2. Caiu em relação ao ano passado, que era 63,5. Só para a gente ter um comparativo, na LVMH, a margem bruta do negócio girava em torno de 66,3. Então está bem, né, próximo ali, 62,2, 66,6, né? Então a margem bruta está mais ou menos parecida. Aí que tem a sinergia, a margem operacional. A margem operacional da Tiffany's é 16,8 contra 21% da LVMH. O que acontece? Os analistas eles estão fazendo algumas contas, né? Eles falam o seguinte: se a LVMH conseguir comprar a Tiffany, ela consequentemente vai conseguir ter alguns ganhos de sinergia, né? Apesar da LVMH fazer uma grande gestão, né, de deixar bem separado o que cada marca faz, até para não misturar muito, né, os conceitos. Mas, assim, se a margem operacional do negócio é 21% e da Tiffany's é 16,8%, tem aí, né, ganhos de sinergias bons aí, principalmente em negociação de mídia, negociação com pontos de venda, etc., que dá para conseguir. Tá? Então, o mercado financeiro e os investidores veem com bons olhos aí, eventualmente, ganhos de sinergia nesse sentido. Agora, respondendo a sua pergunta, né, a receita da Tiffany é dividida em 3 grandes grupos, né? Eles têm algumas linhas de produtos, né, que eles chamam de Jewelry Collections, né? Então, tem famílias de produtos que representam 54,4% da receita deles, e tem toda a parte de Engagement Ring, né, que é aquela parte de produtos para quem vai casar, vai ficar noivo, etc. Essa linha representa 26,4%. E aí, é aquele negócio que você falou, né? Quanto mais gente casando, divorciando e casando de novo, para eles melhor, né? Porque representa 26,4% da receita deles. E aí, 11% da receita deles vem de produtos assinados pelos designers deles, né? Então, eles têm 3 ou 4 designers bem famosos. Então, qualquer produto com o nome deles representa 11%. E aí, 8,3% são outras coisas. Eles têm produtos de casa, tem alguma coisa de decoração. Isso daí representa 8,3% da receita. Então, né, resumindo, né, essa é a LVMH, essa é a Tiffany. Vamos ver cena dos próximos capítulos. O que provavelmente vai acontecer é que vai ser rejeitado pelo conselho e eles vão pedir uma oferta um pouco maior, né? Quais são as 2 estratégias para você conseguir um preço maior? Primeiro, negociando, né? Segundo, fazendo leilão, né? Tem outros grupos, né, de moda, tem o da Gucci, né, que é a Kering, e tem outras, né, da Cartier, etc., que também estão interessados nesse ativo. Se fizer um leilãozinho aí, o valor desse ativo pode crescer. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Pois é, e tem, pelo que você falou em relação às possíveis sinergias, né? Então, se você tem uma aquisição, você consegue o ganho de escala, que a gente já comentou até no Journal da semana passada sobre o ganho de escala, a importância, o desenho de um centro de serviços compartilhados, né, onde você consegue trazer toda a parte administrativa, recursos humanos, etc., que pode ser unida, né, porque, por exemplo, se a gente pega toda a parte de força de vendas e marketing da Tiffany, vai ser muito difícil que ela seja unida. E é interessante que você comentou que a LVMH mesmo, ela não faz essa união, ela deixa bem separada cada unidade de negócio, dado que são produtos com um marketing extremamente diferente. É importante uma empresa que não tenha tanta sede ao pote, né, que queira fazer a sinergia de tudo num grande pacote para melhorar o resultado financeiro e acaba prejudicando o próprio modelo de negócio da empresa que foi adquirida, né? Então todo esse ganho de escala, né, com negociações com shoppings, né, de pontos de venda no aluguel com os shoppings, negociação com mesmo fornecedores, né, uma série de ganhos, né, numa aquisição desse tipo, mantendo
a separação que a LVMH já faz, né? Então acredito que pode valer bastante a pena, só vai ter que subir um pouco o preço, né? Para conseguir ter o ativo, vai ter que começar a pagar, né? Então, dado que ele já está acostumado, né, a vender coisas, né, com um preço absurdamente alto, né, agora vai ter que ficar do outro lado da mesa, vai ter que pagar o negócio, né, num preço alto. Mas, assim, o LVMH é um case muito interessante para a parte de estratégia de diversificação, que a gente estuda, né, no nosso curso de estratégia, principalmente pelo que você falou, essa grande habilidade de ser um grupo com diversas marcas e cada marca, né, ter o seu conceito preservado, independente, né, do custo, né, e da possibilidade de ganhos de sinergias operacionais. Eu vejo muito os varejistas, né, os grandes grupos aqui no Brasil, de moda premium, né, tentando ganhar escala em coisas que eventualmente podem afetar a proposta de valor da marca, né, e do produto em si. Para quê? Para ter ganho financeiro. Então, é sempre aquele trade-off, né, do financeiro com o posicionamento estratégico do negócio, tá? Então, a LVMH faz muito bem isso. Vamos ver se essa operação sai de fato e vamos ver se o Bernard Arnault continua sendo ainda cada vez mais rico, mais do que já é. Pois é, vamos acompanhar. Né? Ele provavelmente não vai ter muito problema adquirindo ou não a Tiffany, ele vai continuar feliz e muito rico. Né? E a gente vai continuar analisando para ver se vale a pena, né, esse tipo de operação e discutindo todos esses casos para que você que está ouvindo ou assistindo a gente possa fazer sua própria análise, entender um pouco mais sobre os conceitos de estratégia, de finanças, de marketing, toda essa conexão para desenvolver dentro da sua própria empresa e dentro da sua carreira esse tipo de tomada de decisão que nunca é simples e deve envolver todos esses conceitos. Bom, essa foi a última notícia do episódio de hoje. Então, Renato, manda sua despedida aí para o pessoal. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, né? Nos vemos na próxima semana. Amanhã eu vou ministrar aí o segundo treinamento lá para o pessoal do plano de carreira, né? Para o programa de carreira lá dos amigos da Poli. Sexta-feira a gente vai fazer um treinamento em company, né? No nosso maior parceiro. E sabadão estaremos aí nas aulas de estratégia novamente, aí turma 60 e 61. Me aguardem aí para o sábado. Um grande abraço a todos e Kaique, parabéns novamente. Isso aí, muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, a paciência. E temos um encontro marcado, então, no BTC Journal da semana que vem. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, e confere a gente lá no LinkedIn também, Business Training Company. Um abraço e nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.